hoje, no Por Trás da Imagem, a gente vai falar sobre transição. Eu tenho aqui uma mulher comigo que é muito boa no que ela faz, muito capaz, muito competente, mas ela entendeu que ser boa não era o suficiente. Ela precisava se posicionar e ela tem vivido do ano passado para cá, na prática, essa nova fase, esse novo posicionamento. Depois de viver muitos anos atendendo convênio médico, ela decidiu dar um basta nisso, montar o próprio consultório e partir para uma nova fase. Então, hoje eu dou as boas-vindas para a doutora Grazi, uma pessoa que eu tive o imenso prazer de conhecer no ano passado e que acabou se tornando mais até do que um contato profissional, eu diria. Uma pessoa muito querida, muito competente, que está sempre disposta a ajudar as pessoas, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Gabi. Muito Muito feliz. bom estar aqui na estreia do seu podcast. Um prazer imenso trazer um pouquinho da minha experiência profissional, de tudo que fizemos juntas, dos nossos trabalhos. Foi muito bom para mim, como que eu posso dizer? Me abriu muitas portas, me abriu os olhos, me abriu a mente, né? Porque a gente fica dentro de um consultório e só trabalhando e atendendo como médica, a gente não pensa no fora, né? A gente não pensa Não pensa como como empresa, empresária. como Exato. empresária, A gente exato. tem. Na faculdade a gente não aprende isso. Não, A gente aprende a ser médica. E é só que hoje isso não é o suficiente. não. Hoje você tem que aprender a gerir um consultório como uma empresa. E cuidar de toda aquela parte do consultório, inclusive a parte de marketing, para mostrar para o mundo que você existe, que você tem uma solução para o problema de alguém. E isso eu não entendi até então. Eu achava que ser boa tecnicamente bastava. Só que eu cheguei numa fase do meu trabalho que eu entendi que isso não era o suficiente, que eu precisava mostrar para o mundo o que eu fazia e o que eu podia apresentar de soluções para essas famílias e para essas mães. Foi aí quando eu procurei você, né, para me ajudar nesse meu posicionamento profissional dessa minha nova fase, que começou em março do ano que vem, e agora em março a gente está completando Em um março do ano ano. O passado, ano agora em passado, março a gente isso. completa um Em ano. março desse ano a gente completa um ano. Para o pessoal entender. Você é médica oftalmologista só de crianças. Hoje eu sou oftalmopediatra, Uhum. meu foco, meu nicho tá nas crianças, bebês e adolescentes também, que eu me comunico super bem. E quando você já é uma pessoa, eu falo muito que ela é uma curva fora da reta, porque ela já é uma médica presente no digital, ela já divide muitos conteúdos ali diariamente, só que quando eu a conheci, tava um pouco bagunçado, né, Grazi? Num sentido assim de você compartilhava muitas coisas da internet, não era? A Sim, maneira como você era percebida não era igual a como você é percebida hoje. Como exatamente. que você sentiu? Como que era essa Grazi de antes? Antes do consultório, antes da sua nova fase. Quando eu fui optar por essa transição, eu percebi que a minha imagem não estava coerente com a médica que eu sou, com a médica que eu almejo ser, com o que eu entregava. E eu precisava alinhar imagem, discurso e posicionamento. Isso não estava alinhado. Tava menor. E tava totalmente desalinhado, não estava coerente, não tinha clareza na minha comunicação, no meu discurso, no meu posicionamento. Eu sentia que eu precisava me posicionar de uma forma mais clara e eu como médica, né, eu não sabia exatamente como começar a fazer essa transição, trabalhar essa transição de posicionamento. De quem trabalhou 15 anos por convênios e decidiu montar um consultório exclusivamente particular. Então, eu precisava alinhar minha nova imagem a esse discurso com clareza e posicionamento para eu mostrar para o mundo essa nova doutora Grazi. E o que que te assustou nesse primeiro passo? O que que te deu mais medo de começar quando você decidiu abrir o seu consultório e você teve esse entendimento de que, peraí, eu preciso me posicionar melhor, ter uma narrativa melhor, ter uma imagem melhor? O que mais me assustou, eu acho que você, primeiro, eu acho que eu fiquei com receio de quantas pessoas do convênio iam atrás de mim sendo só particular. Qual a porcentagem? Porque eu, por 15 anos, no mesmo consultório, eu criei uma carta de clientes muito grande. A minha agenda era lotada, muitas crianças acompanham comigo há 15 anos. E a minha dúvida era quantos por cento dessa população migraria para o particular. E hoje eu percebo que o paciente, ele não é do médico, ele é do convênio. Entende?
Ficou muito claro Ficou isso muito hoje claro isso pra pra mim. você. O médico, ele não é o paciente, ele não é do médico. O paciente, ele é do plano de saúde. Trocou o médico, se continuar ali no plano, tá tudo certo. E aí eu precisei trabalhar um novo nicho, um novo posicionamento coerente com o que eu queria Atrair. apresentar. Com novos propósitos, modo de atender, com mais tempo, com mais qualidade. Hoje, a minha régua não é número, não é quantidade, é qualidade. Qualidade. Então, eu não quero ter um consultório lotado. Uhum. Eu quero oferecer qualidade para esse meu paciente. É uma experiência mesmo. Exato, eu quero oferecer uma experiência. E o que você sentiu que mudou da fase da antiga fase para essa nova fase no consultório? O que O mudou? que mudou depois que você Eu percebo várias fez a virada de mudanças. chave? Eu percebo várias mudanças na minha vida profissional e pessoal. Na minha vida profissional, porque hoje eu recebo famílias que entendem mais o meu valor, que confiam no meu trabalho, elas não discutem preço e elas procuram segurança. Então, é um outro tipo de público. Eu atendo hoje famílias exigentes, né? Que prezam por um atendimento VIP, que prezam por qualidade, explicação, para você que você precise ficar 1h30 com aquele paciente sem ficar olhando para o relógio, que você pode oferecer os melhores aparelhos e que você tem o máximo de bom para oferecer. Então, hoje eu atendo um público mais exigente que não se importa de pagar por um serviço premium. Mas aí você sentiu que, do jeito que você estava desalinhada para comunicar isso para esse teu público novo? Como que funcionava a sua cabeça? Tô te perguntando por quê. Muitas médicas, vou falar pelas que eu conheço, eu acho que você deve conhecer também. Elas não conseguem ter essa percepção, né? Primeiro, elas não conseguem nem entender a importância de se fazer presente no digital para poder fortalecer a sua marca pessoal. E elas não conseguem entender o quanto elas podem mostrar, o quanto vale a pena investir, conhecer, passar numa consulta através de um contato no digital. Porque aqui no Brasil, mais de 80% das pessoas, da população, elas consultam, seja no Instagram, seja no Google, elas vão procurar por aquele profissional antes de marcar uma consulta, antes de comprar um produto. Então, o que você tem para falar para as médicas sobre isso, sabe? Tem 2 pontos importantes que você ressaltou aí no seu discurso agora. Primeiro, quando eu estava no consultório anterior, que eu atendia muito convênio, as consultas eram mais rápidas. E eu percebi que algumas crianças não se adequavam àquele modelo de consulta. Que eu precisava dar mais tempo para me dedicar a essas crianças. Elas precisavam de mais dedicação e tempo, e eu sabia como resolver o problema delas. Só que aquele modelo não atendia a esse tipo de atendimento. Então, um dos motivos pelo qual eu montei esse meu consultório é para poder oferecer um serviço melhor para essas crianças que exigem mais tempo e dedicação. Eu poderia dar mais do que eu tenho a oferecer, eu poderia me dedicar mais, eu poderia oferecer mais. Mas para oferecer mais, eu precisava de um novo modelo. Então, as grandes viradas de chave foram essas. Eu atender crianças com necessidades especiais, neurodivergentes, neuroatípicas, que precisam de um ambiente acolhedor, tempo, conexão, e ali eu não conseguia oferecer esse modelo. E no meu novo modelo eu consigo oferecer. Eu ia te perguntar isso. Eu consigo oferecer, eu consigo acolher essas famílias, sem olhar para o relógio, com empatia, no tempo da criança. E isso eu consigo oferecer. Isso foi uma das coisas que eu busquei. Esse é o primeiro ponto. Tá. E o segundo ponto importante, o digital. Eu vejo hoje muitos médicos muito bons que oferecem tratamentos muito bons, mas eles estão ociosos. Por quê? As pessoas que têm os problemas que eles resolvem não sabem que eles existem. Então, qual é o problema? Da pessoa que não acha ou do profissional? Do profissional. Ele tem que melhorar o seu posicionamento. Ele tem que mostrar para o mundo a solução que ele oferece. E isso que eu precisava, mostrar para o mundo que eu sou uma médica, que atendo crianças que você especiais pode o que o filho e dela que eu precisa. ofereço tratamentos, mas só que as pessoas não vão adivinhar que você existe. Então, você tem... Hoje, o profissional médico, ele tem obrigação de se posicionar profissionalmente. É obrigação. Porque ninguém vai saber que você existe sem você se mostrar.
Então, o digital hoje é isso. Você tem que mostrar as soluções que você oferece para os seus pacientes. E hoje o Instagram é a nova páginas amarelas de antigamente. Ninguém vai procurar você em outro lugar. Não. Eles vão procurar no Instagram. Igual o restaurante, você não procura lá no aplicativo de restaurante e vai ler os comentários? Exatamente. Então, para o médico, hoje é o Instagram. Você não acha que o médico ele fica mal acostumado por atender convênio, por já ter um volume muito grande de pacientes? E aí ele pensa, mas por que eu vou aparecer? Por que eu vou falar mais? Eu já tenho agenda cheia. Você acha que essa é uma realidade? É uma realidade, porque hoje você estava no consultório lá, atendendo muito, minha agenda era cheia, eu estava numa zona de conforto. Só que eu costumo dizer que na zona de conforto não tem crescimento. Nenhum. Você vai ficar naquilo a vida Pra inteira. sempre. Então, zona de conforto não há crescimento. Só que eu queria crescer. Para eu crescer, eu precisava sair dessa zona de conforto. Aí eu saí da zona de conforto. Claro que gera uma instabilidade financeira, você tem que reeducar o mercado, que você não está mais num modelo, que você está em outro. E isso é obrigação sua. Isso faz parte do E posicionamento. o que você sentiu nesse processo de educar esse mercado? Porque quando você saiu, você já tinha uma rede social ativa, certo? Sim. E aí você montou o consultório e você precisou contar para aquelas pessoas que agora elas só iam te encontrar no consultório. Como que foi esse processo? Foi difícil? Foi positivo? Você teve alguma crítica? Aconteceu? O que aconteceu? Eu recebi diversas mensagens. Ruins e boas? Boas e ruins. Eu recebi muitas mensagens boas de apoio. Tá. Muito legais no meu Instagram, porque o Instagram é um livro aberto ali, Exatamente. né? Você põe o que quer Cada e um as julga do pessoas jeito que quer. escrevem o que querem. Exato. Então, eu recebi mensagens muito legais de pacientes. Nossa, doutora, eu sempre achei que você tinha um atendimento premium que não era compatível com convênios. Boa sorte nessa nova fase. Eu atendi, eu recebi muitas mensagens de apoio, mas também recebi mensagens ruins. Achando que você estava errada? Achando de sair, de parar de atender como se eu tivesse abandonado algumas famílias que contavam comigo por anos e agora, por algum motivo ou outro, elas não podem mais contar comigo nesse novo modelo. E como você se sentiu com isso? Eu me senti o máximo, porque eu sou muito importante para essas pessoas. E eu fiz diferença na família, na educação visual dessas crianças. Eu sou uma pessoa importante para elas. Isso quer dizer que eu tenho um valor para essas famílias inestimável. E que o teu trabalho é muito relevante. E que o meu trabalho é relevante para elas. Então eu me senti importante. Interessante, entendeu? Que bacana. Então eu que recebi legal. essas críticas como uma coisa boa. Ela escreveu para mim, famílias bravas escreveram para mim, como eu vou viver sem você agora? Olha só. Então, assim, eu me senti bem. Toma uma dimensão muito grande, É uma né? crítica. Mas que por um lado é positivo. Mas agora já vai fazer um ano. Em março, agora completa um ano. De consultório. E aí agora você sente que você já tá numa fase mais estável nesse sentido de agora eu já consegui comunicar quem eu sou, para quem eu falo, o que eu falo e para quem eu falo. Ainda não. Eu acho que essa transição, ela ainda está acontecendo. Eu ainda recebo muitas mensagens de pacientes antigos questionando a minha transição. Eu ainda acho que eu estou caminhando para essa nova fase. Mas talvez você esteja se sentindo cada vez mais segura para responder esses pacientes também, né? Porque é curioso isso, né? Como é que o ser humano ele tem como que ele acha que ele pode tirar uma satisfação? Sim. Cada um cuida da sua própria vida, né? Você tá crescendo profissionalmente. Então, de onde será que o ser humano tira que ele pode ir lá tirar uma satisfação, cobrar, achar ruim, ficar bravo? Pois é. Se você raciocinar mesmo, isso é uma coisa eu não me imagino mandando uma mensagem pra minha médica tirando satisfação. Como assim você saiu do meu convênio? E agora? O que será de mim? Realmente. Mas aí a gente vê uma carência dessas pessoas de médicos bons nos planos de saúde. Exatamente. Mas se não tem médicos bons, claro que tem muitos médicos bons nos planos de saúde. Eu não estou criticando o médico que atende por plano de saúde, mas eu entendo que esses médicos têm que atender num modelo que é diferente. E talvez eles também não consigam dar o seu melhor nos planos de saúde. Então, eles não conseguem dar o seu máximo de potencial e, às vezes, eles são falsamente taxados como médico ruim. Mas não é o Mas sistema. É porque ele não conseguiu oferecer tudo que ele tinha a oferecer. E nesse novo modelo que eu trabalho, eu consigo dar o meu melhor.
não tem nenhum plano de saúde me podando, não tem convênio glosando guia de exame, não tem ninguém dando regras para o meu modelo. A minha empresa, quem faz as regras sou eu. Eu trabalho no meu modelo que eu idealizei. E para mim, ele é o meu melhor modelo, porque foi eu que idealizei. Claro, lógico. E eu acho que esses médicos que trabalham nos convênios, claro que tem profissionais bons e ruins em todas as profissões, mas eu acredito que tem muita gente boa que não tem coragem de sair desse ciclo vicioso e se jogar na vida. Coragem, isso Precisa mesmo. de ter coragem. Então, o que você diria para esses médicos que ficam com aquela vontade, mas assim, ainda a vontade e a coragem ainda tá muito distante? O que você diria para eles? Olha, Gabi, o que eu diria é o que eu digo já, porque eu incentivo amigos que estão nesse modelo exaustos de trabalhar 12, 14, não sei quantas mil horas por dia, atendendo milhões de pacientes e não conseguindo exercer uma medicina boa. Eu incentivo eles a saírem de alguns planos de saúde que não permitem que eles consigam exercer uma medicina plena. Eu incentivo. E hoje a gente vê muita gente falando mal de médico. Ah, médico fez isso, médico fez aquilo, errou nisso, errou naquilo. Será que é porque a medicina está tão desvalorizada? Porque os planos de saúde não valorizam? Porque os médicos não conseguem exercer uma medicina tranquila? Porque é muita pressão, muita é pouco pressão, tempo, tem por que ser volume, muito rápido, por quantidade, pra fazer mais dinheiro. Entendeu? Então, assim, às vezes a medicina hoje tá o que tá, porque as pessoas não conseguem se dedicar plenamente. Por exemplo, hoje para você ir num congresso, exige um investimento para você se atualizar. E os congressos hoje têm uns preços razoáveis, eu diria. Aí você vai ter que se ausentar do consultório por um tempo para se dedicar a um estudo. E nesse meio tempo você não vai estar produzindo. E aí você se vê refém daquele modelo que você precisa continuar atendendo para você ter aquele valor fixo. E às vezes você não recebe, porque tem convênios que atrasam 2, 3, 4 meses para receber. Então, a medicina talvez esteja do jeito que está hoje por causa de muito médico refém de plano de saúde. Mas aí a gente volta pro ponto que a gente falou também anteriormente. E aí, a maioria desses médicos que estão reféns, eles estão muito distantes de um posicionamento no digital também, né? Sim, porque... quase nunca aparecem. Não tem tempo de aparecer no digital. Não sabem nem como é que eles começam. Você acha que eles têm medo, de alguma maneira, de se expor e perder a sua credibilidade? Não. Já passou isso pela sua cabeça? Não, eu não acho que é... Assim, existe aquele estigma de, eu vou virar blogueira. É normal falar. Isso eu sempre falo. Mas eu acho que isso é questão de posicionamento. Até porque no seu digital, eu te cortei, desculpa. Você é um digital sem blogueirice. Sim. Você se faz presente todos os dias, mas você nunca tá mostrando a sua intimidade, as suas coisas com a sua casa, criança. Exatamente. 98% do tempo é profissional. Você tá falando, é profissional, mas não é um profissional chato. É um profissional que tira dúvida, que ensina, exatamente, que mostra uma dica, não é de como é que você pode fazer dicas úteis pro dia a dia. Dicas úteis, exatamente. Esse negócio de blogueiro, assim, é muito como você se posiciona. Se você se posicionar como blogueira... entretenimento, certo? Isso. Se você se posicionar como uma blogueira, você vai ser taxado de blogueira. Se você se posicionar como autoridade no seu assunto e mostrar isso com autoridade, com conhecimento e com leveza, não vai ficar chato. Exatamente. E não vai ser uma blogueiragem, né? Igual todos falam. Isso tudo é posicionamento, é como você se posiciona, você se posicionar com clareza, né? Que você passa essa imagem. E eu penso também que o médico, ele precisa ter essa habilidade, essa capacidade de tornar fácil um assunto que é difícil. Porque se você só for ficar falando de um jeito técnico, a gente que é leigo vai olhar e vai falar, tá, e aí? Não é? Exatamente. Então, é como ensinar para aquela audiência o porquê. Tem várias coisas que eu aprendo vendo o seu Instagram que eu não sabia. Porque você ensina de um jeito muito didático, né? Então, falta isso para muitos médicos, não é? Às vezes eles acham que o assunto deles não é interessante. Não é isso? Então, às vezes eles acham... Isso acontece, né? Isso é verdade. Mas o meu assunto, que nem o seu público, teoricamente, são crianças. Mas são os pais das crianças que te contratam. Exato. Os tomadores de decisão do meu Instagram são os pais. Exatamente, que nem
médicas geriatras, por exemplo? Tomadores de decisão são filhos. Exatamente. Exatamente. Mas as pessoas têm muito disso, mas o meu assunto não, mas ninguém Então, quer isso é saber. um ponto, você Não é? tocou num ponto interessante. Quando eu fui criar o meu Instagram 3, 4 anos atrás, não era tão divulgado, e o que a gente mais encontrava era Instagram de dermatologia. Tá. Porque eu acho que a dermatologia hoje, ela trabalha muito com o mercado do desejo. Uhum. Então, de mostrar novas tecnologias, gente, envelhecimento. E isso... E a prática, né? Olha E como a prática, ficou, olha o resultado antes e o disso, depois. isso. Então, a gente via muito dermatologistas trabalhando com o mercado do desejo, que é um mercado que o pessoal dá valor. E eu, como médico, oftalmologista, pensei, como eu vou fazer um Instagram que só fala de olho? Que interessante vai ser para as pessoas um Instagram que só fala de olho. Isso foi uma das coisas que eu pensei. Falei, eu tenho que fazer um Instagram que fale de olho, que seja legal, que seja interessante, que não fique falando tecnicamente, anatomia, fisiologia, patologia, mas que seja um assunto leve, que as pessoas se interessem. Então, eu tenho que transformar olho, saúde visual, numa coisa legal. Então, quando eu fui criar, eu tinha esse questionamento. Transformaram minha área em uma área interessante para todo mundo. Que legal. E o que você pode falar para os médicos, assim, como é que você foi pegando esse insight e foi aprimorando isso? Até o ponto de chegar hoje que os seus conteúdos são muito fáceis de entender. Eu sempre... Você lê e escreve muito, Eu né? leio e escrevo muito. Como você já sabe, eu já publiquei vários livros. Eu adoro escrever, eu adoro ler, eu adoro me comunicar. Eu escrevo para uma revista. Eu trabalho como speaker de uma marca de lentes, de óculos. Então, eu sempre tive muita facilidade com esse meio De deixar mais didático. com comunicação. Eu adoro dar aula. Então, eu acho que eu tenho uma facilidade com o didático, entendeu? Sabe o que eu ensino? Que eu penso que é o que os médicos, principalmente, eles precisam entender. A gente tem que pegar o nosso assunto, né? O seu assunto é o assunto dos olhos. E aí a gente precisa pegar um tema por semana, vamos falar assim. E aí a gente vai pensando em possibilidades para a gente falar daquilo. Então, você vai falar de óculos para determinadas idades, você vai falar de alguma coisa em relação ao olhar voltado para o verão, para quem vai para a praia. E assim, separa o que você pode falar desse assunto, sabe? Faz tópicos, por exemplo. E aí depois você pensa como que você pode ensinar o seu paciente de um jeito lúdico mesmo, sabe? Sim. Parece besta o que eu tô falando, mas ninguém faz isso. Não é você besta. Pega o tema é a chave do olho. negócio. Aí você escreve lá. Porque eu vejo que hoje todo mundo quer fazer as coisas tão rápido, né? E elas acham que a ideia vem rápido. E não é assim, calma. Tem que escrever o que você faz. E ontem eu tava com uma arquiteta e ela tava falando assim pra mim, nossa, mas como que eu vou fazer pra aparecer? Eu vou ter que me filmar toda hora? Ela falou, ela falou, eu falei, não é bem assim. Ela falou, mas eu não consigo entender. Eu falei, fala pra mim uma coisa, o que você vai fazer hoje no seu dia? Ela falou assim, saindo daqui eu vou ver estofado, tecido para estofado. Daí eu falei, tá, o que você faria daí na sua ótica? Daí ela falou, tiraria uma foto dos meus mostruários de estofado. Daí eu falei, tá, e aí? Ué, postaria essa foto. Daí eu falei, tá, peraí. Você vai postar a foto de um material de cobrir, encapar sofá ou poltrona. Você não vai explicar na foto o que é isso. Você não vai falar qual que é a diferença do porquê que a pessoa que, de repente, quer cobrir um sofá, cobriria de um material e não do outro. Olha quanto assunto você tem para falar em cima disso. Daí ela começou a pensar, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, assim, é isso que precisa existir, né? Isso. No médico. Insights. E aí é pensar, e eu acho que é tipo descascar uma cebola, sabe? É fazer do Pega seu limão ali uma grande, limonada. exatamente. Pegar a situação e destrinchar. Vai fazendo assuntos menores e aí pensa, como que eu ensinaria isso aqui de um jeito muito fácil, né? E sim, dá trabalho. Tudo dá trabalho, né, Grazi? Tudo dá trabalho. Tudo. Uma dica que eu gosto de dar para médico que me pergunta, né? Porque no começo das redes sociais, as pessoas falam, nossa, virou blogueira agora?
Isso é comum. É comum. Aí pra todas agora, as depois de áreas. 4 anos, as pessoas falam, como que você faz isso aqui? Me ensina? É. Aí eu, às vezes, eu dou algumas dicas, assim, para os colegas médicos, né? Eu falo assim, você vai trabalhar em cima das dores do paciente. Então, quais são as Exato. dores? Então, a mãe chega para mim e fala, nossa, doutora, todo dia meu filho sai da natação com o olho vermelho e doendo, eu não aguento Pronto. mais. Pronto. Temos um problema. Temos um problema, temos uma Exatamente. dor, vamos atacar na dor desse paciente. Exato. Aí você chega no Instagram e fala, seu filho também nasce? Seu filho também sai das aulas de natação com o olho vermelho? Pronto. Vamos trabalhar em Temos cima um desse assunto. Os médicos têm. Aliás, a gente, né? Todo mundo. A gente recebe essa munição o tempo todo, não é? Sim. O tempo inteiro. Já que a gente tá falando de Instagram, depois que você se reposicionou, depois que você começou esse trabalho voltado para o seu consultório, mudou? O que mudou na forma que os seus pacientes. Como que mudou a forma dos seus pacientes te procurarem? Você percebe que eles enxergam mais valor já Sim. desde ali, desde um contato do paciente que não foi indicado, o paciente que chegou porque te viu ali em algum conteúdo. Desde que eu comecei a trabalhar posicionamento de marca, posicionamento profissional, eu noto uma mudança do perfil dos pacientes que me procuram. Eu atendo famílias que dão mais valor no meu trabalho, confiam mais no meu trabalho, não discutem preço e elas buscam segurança. Então, o perfil do paciente vai mudando. Vai mudando. E aí você consegue entender cada vez mais sobre esse perfil e até direcionar o tipo do conteúdo que você oferece, né? Exatamente. Dentro do que você faz, claro, lógico, porque você consegue entender como é que você pode passar mais valor para ele entender o seu valor Sim. antes de você passar o seu preço, não é? Exatamente. E aí, nessa trajetória toda, você tem que investir. Eu invisto muito em mim. Eu falo muito isso. Investir em mim é investir no meu posicionamento, na minha marca pessoal, na minha empresa. Então, eu atendo hoje famílias mais exigentes. Então, eu tô sempre investindo em mim e procurando ser uma melhor. Claro. A sua imagem precisa comunicar melhor. Você precisa estar sempre muito bem atualizada para comunicar tudo de uma maneira geral. Sim. Precisa se fazer presente em rede social, em várias plataformas, não é? Exatamente. Então, hoje, eu me preocupo mais dos temas que estão mais atuais. Eu estudo mais. Só esse ano, agora no primeiro semestre, eu tenho 3 congressos planejados de atualização dos temas que mais chegam no meu consultório. Isso é muito Então, você vai gastar com um monte de congresso? Não, eu estou investindo na minha marca pessoal, eu estou investindo na minha empresa. mesmo. Quanto mais eu invisto em mim, mais valor eu tenho Claro, e mas mais você eu tenho a cresce. oferecer por essas famílias que são exigentes. Claro, Então, investimento, eu lido no meu consultório como uma empresa. é isso mesmo. E essa empresa, ela precisa de investimentos constantes. Senão a gente não evolui, não é? Senão você não evolui. consegue sair daquilo. Senão você não evolui. E eu acho que as pessoas, elas querem... Eu vejo que é muito assim, ó, elas querem chegar ali, mas elas querem ficar aqui sem fazer nada. Sem investir, sem dar um passo ali fora daquilo que ela tá habituada, sem tentar, sem errar, mas ela quer chegar aqui. Sim, exatamente. Um dos questionamentos que vinha na minha cabeça eu pensava que eu sou uma ótima médica, eu me considero uma ótima médica, eu trabalho com competência, com empatia, mas eu pensava que a minha capacidade técnica não se comunicava sozinha. Eu precisava comunicar essa capacidade técnica. Mas é exatamente isso. É porque você precisa embalar isso, né? Isso. Você precisa comunicar. O comunicar é embalar de um jeito atrativo. Não adianta você chegar e falar, oi, eu sou a doutora e eu sou formada em tal e eu tenho 189 cursos e especializações. Chato, né? Isso, cansativo, chato, técnico, maçante. E você comunicar a sua capacidade técnica, eu acho que muitos médicos hoje veem isso como uma coisa ruim. Você vai ficar lá vendendo seu produto na internet. As pessoas veem isso como uma coisa com aspecto ruim, Negativo. de vendedor, negativo. Mas isso depende muito da maneira como você se comunica, né? Porque oferecer um conteúdo de qualidade que você ensina, você faz uma venda ali sem vender, né? Você tá ajudando a pessoa. E é isso que precisa virar, né, na cabeça das pessoas. Sim, E essa chave não tem precisa nenhum virar. vídeo, não tem nenhum nada que você Não. aparece falando, oi, me contrate para isso. Não. Oi, vim vender isso. Nenhum, nunca. Outro dia eu tava conversando com uma médica que ela fazia uma cirurgia muito legal de olho. Em questão que eu não vou falar para preservar. E ela sabia fazer uma cirurgia muito legal que salvava um determinado tipo de patologia. Eu falava assim,
Que legal que você sabe fazer e faz bem. Você salvou quantos olhos? Já fiz alguns e salvei todos. As pessoas sabem que você faz isso. As pessoas sabem que você resolve esse problema. Tem um paciente que tem um problema no olho, ele pode ficar cego. E você tem a solução. A pessoa não te encontra. Eu acho até que a culpa é sua de não ter se comunicado melhor e não ter oferecido e aí essa. A pessoa ela fica esperando alguém indicar alguma indicação. Isso, eu acho que a culpa desse paciente não ter o melhor é porque você não se comunicou bem. Você tirou a chance desse paciente melhorar porque você não se comunicou bem. Então não é que você está vendendo o seu produto. Você está contando. Você está comunicando às pessoas que você tem uma solução incrível que pode devolver a visão para as pessoas. Tudo depende de como você vai. Então é como você enxerga. O ponto de vista tá errado. Se você não falar do que você faz, quem vai falar? Exatamente. Quem que vai aparecer todo dia para falar da doutora Grazi? E ninguém. Quem melhor vai falar de você do que você vende. Exatamente. Do que você é, do que você faz. Então, você oferece soluções para os pacientes. O que mudou na forma como você se vê como profissional? Depois que você mudou a sua imagem? Depois de lá, março do ano passado? Hoje eu me vejo como uma profissional muito mais madura. Hoje eu tenho uma empresa que eu tenho que cuidar de todos os setores dela. Então, eu acredito que eu evoluí muito profissionalmente, emocionalmente. E eu não me arrependo um minuto de todas as decisões que eu tomei. Eu ainda falo para os colegas que ainda não tomaram decisão. O único arrependimento de ter saído desse modelo que você vai ter é porque eu não saí antes. Então, se você é médica, se você é médico, você está assistindo esse podcast aqui, com certeza ele vai te fazer pensar em várias coisas. E tudo que a doutora Grazi trouxe aqui vai servir como um insight para você fazer essa virada de chave, não é? Sem dúvida. E como ela falou, né? Repete o que você falou sobre o que você falaria para as pessoas que querem dar esse passo, mas não dão esse passo. Primeiro que precisa ter um pouco de paciência, fazer uma estratégia, um plano estratégico de transição bem feito, que eu fiz. E o único arrependimento que você vai ter depois de um tempo é se perguntar, por que eu não fiz antes? Tá vendo? Maravilhosa. Obrigada. O @ da doutora Grazi tá aqui na tela. Vou aproveitar também para agradecer a Fem Joias, que é a minha grande apoiadora aqui desse projeto. E eu espero ter você aqui mais vezes, viu? Pode me convidar. Muito obrigada. Eu vou arrumar vários temas aqui. Quem sabe eu não trago até minha filha aqui para participar. Tô brincando. E eu quero que você conte depois também mais dos seus livros, muitas coisas que você tem, né? Pode me convidar, eu venho sempre. A gente vai fazer vários episódios. Obrigada, viu? Imagina, obrigada a você.